E, na verdade, em vez de dar outros exemplos, eu quero passar diretamente a uma generalização desse resultado, que vai dizer, na verdade, a mesma coisa, tá? Só que quando o segmento AB é qualquer, mais ou menos. Então aqui a gente vai ter agora uma função que vai de um ponto A a um ponto B, que não precisam estar na mesma altura, tá? E o que a gente vai dizer é que se essa função for suave o suficiente, então vai existir pelo menos um ponto P do gráfico dessa função entre A e B, tal que a reta tangente ao gráfico nesse ponto P seja paralela ao segmento AB. Tá? Então, em termos matemáticos, a generalização desse resultado vai tomar a seguinte forma. Eu tenho uma função definida no intervalo AB. Vamos assim, seja f definida no intervalo AB, tal que f seja contínua em AB e derivável no interior desse intervalo. Tá? Então, a afirmação é que vai existir um ponto C entre A e B, tal que a derivada da função nesse ponto, né, que me dá a inclinação da reta tangente, a gente está dizendo, existe um ponto C, tal que a inclinação nesse ponto seja igual à inclinação do segmento AB. E quanto que é a inclinação do segmento AB? Aqui basta olhar esse triângulo aqui para calcular. Ele tem um lado vertical que é f de B menos f de A, já que o ponto B está na altura f de B, e um lado horizontal que é B menos A. Tá? Então, a inclinação do segmento AB é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então, esse aqui é realmente chamado de teorema do valor médio para a derivada, porque a gente diz que para ir de A até B, tá, que é o jeito mais simples de A até B é usando o segmento AB. Então, isso aqui tem uma inclinação que é f de B menos f de A sobre B menos A. Então, ele diz que em pelo menos um ponto da trajetória entre A e B, a inclinação da reta tangente é igual a essa inclinação global aqui. Né? Então, também vamos ver alguns exemplos. Aqui vai ficar um pouco mais interessante, talvez. Vou começar com a função x2 de novo. Então, o exemplo 1. Primeiro exemplo, vou considerar a função f de x entre, peguei 0 e 2. Tá? Então, eu só tenho duas condições para verificar. Eu tenho a primeira, que é sobre continuidade, a segunda sobre derivabilidade. E as duas são satisfeitas para a função x2. Okay? Então, o teorema diz, tá, afirma que deve existir, vou escrever, afirma que existe pelo menos um ponto C
contido no intervalo 0,2 aberto, né, tal que a derivada da função x2 nesse ponto seja igual, então qual que é, o quociente, qual o segmento AB nesse caso? Então f de B vai ser f de 2, que é 2 ao quadrado, f de A é 0 ao quadrado, que vai dar 0, sobre 2 menos 0, o que dá 2. Então, como que eu faço para dar esse ponto? Vamos olhar no computador, eu tenho aqui a função x2, com a sua reta tangente, e eu estou considerando ela somente entre 0 e 2, então entre 0 e 2, na verdade, é só esse pedaço de curva. Eu tenho o ponto inicial e o ponto final, o ponto A e o ponto B. Eu tenho o segmento que liga A até B. E a afirmação do teorema é que em algum lugar entre esses dois pontos, a reta tangente é paralela ao segmento AB. Tá? Então, se eu olhar assim por alto, parece que aqui nesse ponto, né, no ponto cuja primeira coordenada é perto de 1, então parece que essa reta tangente aqui é paralela ao segmento AB. Mas, de novo, no caso da função x2, eu posso fazer uma conta explícita. Tá? A derivada de f é 2x, derivar a função x2, logo, essa derivada aqui vai ser 0, se e somente se, desculpa, não é 0, é 2 que eu estou procurando, é 2, né? Não estou mais no caso horizontal. A derivada vai ser a 2, se e somente se, 2x é igual a 2, que isso aqui é verdade, se somente x, e se x é igual a 1. Tá? Então, o ponto C, cuja existência é garantida pelo teorema, na verdade, é exatamente o ponto 1. Tá? Então, no meu desenho, no meu programa aqui, dava para ver que era perto de 1, mas, na verdade, a gente acabou de calcular que é exatamente no ponto 1, que a derivada aqui é igual à inclinação do segmento AB. Então, eu lembro que a inclinação do segmento AB era 2, né, porque aqui é 4 dividido por 2, e a gente vê que essa reta vermelha aqui, ela tem, nesse ponto que eu coloquei aqui, ela tem exatamente inclinação 2. Né, logo, ela é paralela ao segmento AB. Muito bem. Vamos considerar um outro exemplo. Vai ficar um pouco mais difícil. Vai ser a função seno de novo. Então, vamos considerar a função seno de x em... eu peguei o intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Então, de novo, a função seno é contínua. Ela tem uma derivada que é igual ao cosseno, então ela satisfaz as hipóteses do teorema. Então, o teorema, de novo, afirma que deve existir um ponto C entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tal que a derivada do seno seja 0. Desculpa. Então, que a derivada da função seno desse ponto seja igual. Então, quem que é o f de B menos f de A? É seno de π sobre 2, que é 1, menos seno de menos π sobre 2, que é menos 1, sobre B menos A, que é π sobre 2 menos π sobre 2, que vai me dar na verdade 2 sobre π.
Tá? Então, de novo, se eu quiser resolver, quem é a derivada de f? É o cosseno. Então, eu vejo que C satisfaz, tá? C tem que satisfazer a seguinte equação. Cosseno de C tem que ser igual a 2 sobre π. E, infelizmente, não tem um jeito simples, não tem um ângulo fácil, um ângulo simples, cujo cosseno seja igual a 2 sobre π. E vamos olhar aqui para ver como que é. Se eu abrir... cadê? Bom. Tá aqui. Então aqui eu tenho a função seno com a sua reta tangente, que eu vou restringir de novo o intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Então estou considerando a função seno nesse intervalo. Ela é contínua, ela é derivável no interior. Eu posso representar o segmento que vai de A, do ponto inicial até o ponto final. E eu estou procurando, e eu vejo aqui que existem dois lugares onde a reta tangente deve ser paralela ao segmento AB. Tem aqui e aqui. Tá? E esse ponto aqui, a abscissa desse ponto aqui, deve ser, satisfaz, né, essa equação que a gente acabou de escrever, que é... que é cosseno de C tem que ser igual a 2 sobre π. Então eu não vou fazer isso, mas você pode pegar uma calculadora e obter o valor aproximado, que é mais ou menos... tem dois pontos, né, que satisfazem isso, que é 0,88 e alguma coisa. Então isso aqui são os valores aproximados das duas soluções dessa equação entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então a gente vê aqui, no meu desenho, dá para ver que um ponto perto de 0,9, tá? Então pelo que eu fiz aqui é 0,88, então um pouco antes. E tem esse ponto aqui, tem o seu simétrico, que é aqui, menos 0,88, que é aqui. Por aqui também, tá? Mas nesse caso a procura explícita desses pontos aqui é um pouco mais difícil. Muito bem. Isso aqui era para ilustrar o teorema de Rolle, que é uma afirmação muito útil sobre a existência de pontos onde a derivada toma um certo valor, né, comparado com o ponto inicial e o ponto final do gráfico. Eu não vou provar esse teorema, porque ele requer umas ferramentas de análise um pouco mais abstratas, mas a gente vai usar ele mais tarde.